Bem, boa noite pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula sobre Axis. Vamos criar aqui um banco de dados em branco para a gente começar o nosso videozinho. Vou chamar ele de aula 4, vídeo 1. Vou criar aqui em documentos mesmo, tá? Criei. Tá aqui, ele já sugere, né? O Axis já sugere uma tabela. Vou para o modo design. Eu vou criar duas tabelas, né? Uma cliente, que é essa que a gente vai fazer agora, e uma outra tabela endereços de cliente, tá? Para poder fazer o relacionamento dessas tabelas. Então a gente vai ver aqui a criação de uma tabela em detalhes e depois nós vamos ver o relacionamento dentro dessas tabelas. Então aqui na nossa primeira tabela cliente, vou chamar aqui o primeiro campo código cliente, do tipo numeração automática, ou seja, o próprio Axis vai dar esse código automaticamente. Esse campo aqui, né, esse atributo, código cliente, ele vai ser o campo-chave da tabela, ou seja, vai ser o campo que eu vou usar como referência em outras tabelas. A gente vai usar isso lá na tabela endereço. Vou colocar aqui, esse cliente tem que ter um nome, o tipo de dado é texto. Acho que 120 caracteres está de bom tamanho. Tá? Esse campo eu vou indexar ele para que não aconteça da gente ter dois clientes com o mesmo nome ou pior, o cliente cadastrado duas vezes. Vou botar aqui a data nascimento, do tipo data. Vou colocar aqui um telefone fixo, do tipo texto. O telefone ele tem DDD, vai ter 8 caracteres do próprio, 8 números do próprio número de telefone. Aí eu vou querer dar uma máscara aqui, né? Então vai ter 2 parênteses, então 2 do DDD, 8 do número do telefone propriamente dito, mais 2 parênteses. Isso vai dar 12, mais o espaço que separa o DDD do número do telefone 13, mais um espaço que seria o traço, vai dar 14. Então vamos botar aqui 14 caracteres. Vamos colocar a máscara de entrada, ele vai pedir para salvar. O Axis vai sugerir que você salve a tabela. Estou salvando. Tipo aqui, ó, telefone, já tem aqui uma máscara pronta para isso. Avançar. Aqui é como ele vai referenciar, que a gente não precisa interferir em nada não. Qual o caractere do espaço reservado, ou seja, vai ficar sublinhado onde você tem que digitar. Avancei. Para ficar mais fácil nos relatórios, eu já vou formatar aqui para já armazenar nos espaços, né? Até porque eu já contei os 14 dígitos, os 14 espaços que vai ter aqui. Os parênteses, esse espacinho aqui entre parênteses aqui e o número do telefone e mais o traço. Então, avancei, concluí. Pronto, criei o primeiro, telefone fixo. Vamos criar o telefone móvel. Mais uma vez aqui 14 caracteres. Vou colocar a máscara, ele vai pedir para salvar de novo. Salvei, já está aqui no tipo na máscara para número de telefone. Vou concluir para ser mais prático. Tá? E agora aqui nós criamos a nossa tabela cliente. Vou salvar, eu também posso clicar aqui, se eu não tiver salvo ele pede para salvar. Vou criar uma nova tabela. Onde é que eu vou? Vou no menu aqui, criar. Tem várias opções aqui, né? Tabelas, consultas, formulários, relatórios e macros. Eu vou criar uma tabela aqui. Posso botar para exibir ela logo no formulário, no modo de exibição, perdão, folha de dados, onde já mostra a tabela. Mas como eu ainda estou construindo, eu vou usar aqui o design de tabela. Então vou botar aqui, como vai ser endereço, eu vou chamar de código endereço. Vai ser o campo numeração automática. Eu tenho que colocar a chave aqui nesse campo. Como cada endereço pertence a um cliente, então vou botar aqui logo
o espaço, né, o campo para fazer a referência do cliente. Então é COD cliente, ou seja, esse campo aqui ele vai receber a chave da outra tabela. Então esse código cliente na tabela de origem a gente chama de chave primária. Na tabela destino, no caso aqui a tabela que vai se chamar endereço, chama ele de chave estrangeira, foreign key. Tá? Quando você chega aqui no tipo de dado, o primeiro campo aqui é numeração automática. Como numeração automática, o automático é a função que o Axis vai fornecer para você, aqui eu tenho que escolher o tipo de dado número. Bem, com isso eu estou dizendo para você o seguinte, você não, o tipo de dado da origem tem que ser igual ao tipo de dado do destino, tá? Senão ele não vai conseguir fazer o relacionamento. Já já a gente vai ver melhor isso. Vamos aqui para terminar a tabela, né? Vai ter o logradouro, que é a rua, logradouro, avenida, né? Vou botar aqui também com 120 caracteres. Vai ter o número que a pessoa mora. Vai ser também do tipo texto. Vou colocar aqui uns 10 caracteres. Você fala, Alessandro, por que você botou campo número como um tipo texto? Porque o número ele aceita qualquer coisa, né? Eu não vou fazer cálculo com esse número, é só para constar aqui o número da residência do meu cliente. O cliente pode morar num lugar sem número. Sem número, quadra 2, lote 3, quadra B, lote 5. Então, eu posso botar S/N aqui que ele vai aceitar perfeitamente. Ou simplesmente deixar em branco, ele vai aceitar perfeitamente. Vou deixar um espaço aqui para o complemento. O complemento eu vou botar aqui uns 25 caracteres. É só para receber apartamento, quadra, lote, né? Então não tem problema. Vou colocar aqui o CEP, que eu vou formatar também, né? O CEP ele tem 2 dígitos, 1.3, mais 3 dígitos, vai dar 6, mais um traço, vai dar 7, mais 3 dígitos no final, vai dar 10 caracteres. Vou colocar aqui mais uma vez a máscara. É interessante colocar a máscara, vou botar um nome aqui, né? Endereco, sem o cedilha, né? Vou colocar aqui, ó, código postal. Ele aqui ele nem coloca o ponto aqui no meio, então não vai fazer mal não. Avançar, avançar, com o símbolo, vai ficar também fácil na hora de sair o relatório. Concluir. Vem o bairro. Texto, vou botar aqui 50 caracteres. Tem os bairros compridos, né? Com nome comprido. Cidade, mesma coisa, texto. Vou botar também aqui uns 50 caracteres. O F, que é o estado. Vou colocar com 2 só. Só vai receber RJ, não sei o quê. São Paulo, né? Então, está pronta aqui a nossa tabela endereço, que vai receber os endereços do nosso cliente. Já está definida aqui a chave. Não preciso determinar índice, que as pessoas podem morar numa única rua, moram diversas pessoas. Né? Vou salvar e vou fechar. Então está aqui minhas 2 tabelas, cliente, endereço. Agora eu vou criar o relacionamento. Para fazer isso, tu vai em ferramentas de banco de dados, relações. Ele mostra aqui o assistentezinho, né? Esse mesmo assistente que você está vendo aqui, que ele abre direto nele, né? Você pode reabrir aqui, ó. E aí você clica aqui, ele já exibe a tabela atrás para você. Ou, se você não quer perder tempo com isso, você simplesmente pode clicar aqui do lado na nossa barra de objetos do Axis, né? No caso aqui só tem tabela por enquanto. Posso clicar, segurar o mouse e arrastar para cá que ele vai abrir.
Pessoal, é interessante quando você estiver nesse momento aqui de criar os relacionamentos, você fechar todas as tabelas. Deixa só a telinha de relações aqui para você criar. Por que isso? Porque quando você vai criar a relação, ele vai dizer que não pode, porque a tabela está sendo usada por outro usuário. Outro usuário, coisa nenhuma, é você mesmo que está usando e não fechou a tabela. Ok? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Estou aqui na tabela código cliente, na tabela cliente, chave primária, porque é o código do cliente na tabela cliente. Vou arrastar, ó, é simples, ó, cliquei, arrastei, ó, mantive clicado, vou aqui para o código cliente, ó, botei o mesmo nome para facilitar a procura. Poderia usar qualquer nome, tá, pessoal? Mas vou usar aqui o código cliente para padronizar, fica mais fácil na hora da gente que está desenvolvendo lembrar dos nomes, né? Vou arrastar aqui, ó. Repara no símbolo do mouse, ele fica o símbolo do mouse normal e tem um sinalzinho de mais. Antes ele fica o sinal de proibido, né? Vou soltar o mouse. Quando eu solto o mouse, ele exibe uma janela para você impor o seguinte. Diz aqui, ó. Tabela consulta origem, é a da sua esquerda. E tabela consulta relacionada, é a tabela destino, a da sua direita. Qual é o campo que eu vou relacionar? Código cliente, tem que ser uma chave, né? Tem que estar com a chavezinha aqui, ó. Repara no símbolo aqui que está com a chave. A outra não tem o símbolo da chave, porque ela está recebendo a chave de outra tabela. Então aqui eu tenho a chave primária e aqui eu tenho a chave estrangeira. Vou impor integridade referencial. Sabe o que é isso de integridade referencial? É muito simples. Eu estou impondo que o Axis controle essa relação no seguinte sentido. Se eu excluir o cliente, ele não precisa ter endereço, né? Senão vai ficar aquela sujeira lá no banco de dados. Um endereço de um cliente que não existe mais. Então, com isso aqui, de certa maneira, né, você está fazendo a manutenção no banco de dados. Só que, estranhamente, no Axis, você tem que configurar um pouquinho mais, né? Impor integridade referencial, ele exibe essas outras duas janelinhas aqui. Então, tem que propagar a atualização e propor a exclusão dos registros relacionados. Propor a exclusão é o caso que eu acabei de falar, né? Excluir o cliente, excluir automaticamente os endereços daquele cliente. Propagar a atualização é um pouquinho mais complexo. Porque se eu fizer a relação aqui e não marcar essa caixinha, se eu tivesse digitando esses clientes no modo tabela, eu vou mostrar para você já a diferença do modo tabela para o modo formulário, ele não vai exigir que eu faça o vínculo do código do cliente na tabela endereço. E o ideal é que isso seja feito automaticamente. Ele mostra aqui o tipo de relação que a gente já viu na aula 2, né? Nós temos 3 tipos de relações, um para muitos, ou seja, um único cliente pode ter múltiplos endereços. Né? Eu posso ter um endereço de entrega, um endereço de cobrança e um endereço de residencial, né? A gente, apesar de não ter separado isso aqui, mas a gente pode fazer. Então, vou criar aqui o relacionamento. Ele mostra aqui a ligação, né? Um cliente pode ter infinitos endereços. Vou clicar aqui, ó, uma facilidade. Ó, tá faltando tipo de endereço aqui, né? Então, vou clicar aqui e vou para o design. Cliquei com o botão direito aqui em cima da tabela endereço. Vou para o design de tabela. Vou colocar aqui, ó, tipo endereço. Campo do tipo texto. Vou botar aqui uns 30 caracteres, né? Apesar do que eu só vou digitar em cobrança, entrega e residência, mas 30 está de bom tamanho. Vou fechar aqui, ele vai pedir para salvar. Salvei, pronto. Já está aqui o tipo de endereço aqui, ó. Bem, pessoal, é isso, né? Já criamos a tabela em cliente, criamos a tabela endereço, fizemos uma ligação, um relacionamento entre as duas tabelas, onde eu determinei que um cliente vai ter vários
endereços, né? E eu tenho que observar um detalhe aqui, gente, que eu só posso arrastar do campo que tem chave para o campo, ou seja, da chave primária para a chave estrangeira, ou chave secundária. Nunca ao contrário, o Axis não vai conseguir montar a integridade, ele precisa dessa ordem para ele poder funcionar direito. Tá? Fechei aqui o relacionamento, vou salvar, salvei, vou aqui, fechei, acabei. Vou lá na tabela cliente, posso digitar aqui meu primeiro cliente, ó. Nome, Antônio, data de nascimento, primeiro, São Antônio é um mentiroso, né? 1º de abril. Selecionar aqui no calendário, ó. 1º de abril, só que eu vou alterar aqui, não vou ficar procurando o ano, né? De 1987, pronto. Telefone, ó, aqui a máscara aqui já funcionando, ó. Vou só abrir aqui um pouquinho para poder ficar mais fácil. Aqui a máscara, ó. Telefone é 21 222 2333. Tab, apertei o tab no teclado. Telefone 21, é um celular, né? 9999 8888. Beleza, apertei o Enter e ele foi automaticamente para a próxima linha. Repare que o campo código de autonumeração, ele automaticamente dá um número aqui, ó. Vou botar o segundo cliente, o José. Tá aqui, ó, nasceu no dia 1º, posso digitar, estou digitando no teclado aqui, ó, de 1980. Nasceu no dia do trabalho, 1º de maio. Telefone aqui é o DDD 4444 5555. Celular dele é de outra operadora, então vai ser 8888 7777. Pronto. Veja, você não digitou o código do cliente do segundo cliente, ele colocou o número 2 aqui. Se eu excluir esse cliente aqui e tentar digitar de novo, ele vai botar o código 3, ele não cria um novo cliente 2. Tá? Bem, pessoal, esse é o fim da nossa videoaula. Bons estudos aí para vocês e até a próxima.